Como prometido, a gente repercute agora essa mais recente pesquisa IPEC. Quem está na ponta da linha com a gente é a cientista política Deise Ciocari. Deise, muito bem-vinda à nossa programação, como vai? Oi, boa noite. Deise, como você enxerga esses números estáveis, mas dentro da margem de erro, contando apenas os votos válidos, temos até uma possibilidade de vitória em primeiro turno. Essa estabilidade, né, pesquisa após pesquisa, o IPEC tem uma estabilidade, o Datafolha tem uma estabilidade, o BTG tem uma estabilidade, todas essas estabilidades, né, de cada centro, de cada entidade que faz essas pesquisas, acabam sendo positivas para quem está na frente, nesse caso, para o ex-presidente Lula, visto que estamos já nas vésperas da eleição? As últimas pesquisas elas têm demonstrado isso, né? Ao contrário do que a gente estava vendo, né? Do presidente Bolsonaro crescendo lento e constantemente, agora houve uma estagnação, né? Essa pesquisa IPEC ela está bem simbólica, né? Principalmente nessa parte da pesquisa mostrar onde que o Lula vai melhor e onde que o Bolsonaro vai melhor, né? São bem redutos lulistas e bolsonaristas. Mas a minha avaliação, assim, muito rapidamente, é que o Bolsonaro vai ter que correr muito para ficar no mesmo lugar, né? Se quiser levar uma eleição para o segundo turno, vai ter que correr para poder mobilizar isso, porque não está favorável para ele, né? Sim, e também acho que é bom pontuar, a gente já falou até outras vezes, né, sobre essa dificuldade da terceira via. Agora, na sua avaliação, deve ter mais uma disputa aí na terceira via entre Ciro e Tebet, justamente por um terceiro lugar, visto que não conseguiram emplacar, roubar voto dos dois primeiros colocados, apesar até dessa campanha um pouco mais agressiva, né, por exemplo, por parte de Ciro Gomes, né, contra o ex-presidente Lula. Tem um ponto histórico que eu acho que é fundamental para a gente entender a terceira via, né? A gente tem dois personagens políticos na liderança das pesquisas, que são Lula e Bolsonaro, que além deles já terem o conhecimento da população, né, o que não acontece com o Ciro e com a Tebet, eles já foram presidentes, eles são personagens muito fortes, que além de eleitores, eles têm seguidores, eles têm um corpo social muito forte. Então isso descarta qualquer possibilidade de terceira via. Quando o Fachin liberou o Lula para concorrer à eleição em março do ano passado, ali ele decretou a morte da terceira via, porque não é possível tu quebrar dois personagens políticos muito fortes. Então não adianta o que o Ciro for fazer ou o que a Tebet for fazer, não tem como historicamente quebrar isso, porque o corpo social que envolve Lula e Bolsonaro é muito forte. Então a terceira via, ela morreu em março do ano passado, né? Não tem como a gente discutir essa possibilidade para essas eleições. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com a cientista política Deise Ciocari, analisando essa mais recente pesquisa IPEC. Você mencionou agora, Deise, a pesquisa por gênero, né? As mulheres, entre as mulheres, Lula tem 50% das intenções de voto, Bolsonaro tem 27%, né? Então também a diferença nunca esteve tão grande como está neste momento. Entre os homens, a vantagem é de Lula, mas bem menor, 45-35%. Isso mostra justamente que é um eleitorado que Bolsonaro tem bastante dificuldade para avançar. Um outro eleitorado que parece que Bolsonaro não consegue avançar, apesar da chamada PEC dos benefícios, né, onde veio o Auxílio Brasil com um valor mais alto, Auxílio Gás, também verba para caminhoneiros. Quem recebe algum tipo, né, de benefício do governo, alguém no domicílio recebe, Lula ainda tem uma ampla vantagem, 55-25. Isso mostra que, de certo ponto, apesar desses benefícios, dessa PEC dos benefícios, o presidente Bolsonaro não conseguiu dialogar de fato com quem ele mais precisava, que é esse eleitorado mais numeroso, né? Quem recebe auxílio, populações de classe A, C e D, por exemplo? O presidente Bolsonaro, ele sempre negligenciou no Nordeste, né? Quando a Bahia estava sofrendo com as enchentes no ano passado, ele estava em Santa Catarina, né? Então, quando ele larga o Auxílio Brasil, quando ele aumenta o valor do Auxílio Brasil, ele tenta recuperar a falta de um discurso para essa parcela da população de 4 anos. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele nunca realmente discursou para essa parcela do Nordeste. O Auxílio Brasil é uma tentativa de recuperar um eleitorado que nunca foi dele e que ele não lutou por ele. Então, não é natural. E aí, quando ele solta a PEC Kamikaze, ou PEC das Bondades, como queiram, isso fere uma regra fundamental do marketing, que é quando tu tenta ostensivamente seduzir o eleitor, quando isso chega a extrapolar os limites, o eleitor tende a recuar.
Então é essa sensação que o eleitor que recebeu o Auxílio Brasil tem. Pô, esse presidente nunca falou para mim em 4 anos, agora ele solta uma medida que há 2 meses da eleição não soa natural, então o eleitor repele. É a mesma lógica para as mulheres, né? Ele tenta, mas ele sempre dá uma esbarrada, nunca, qualquer aceno que ele tente fazer para as mulheres, ele não é natural. O que é até um pouco de insensatez da campanha, porque é não visualizar grupos que são fortes numa eleição, né? Eles negligenciam esses grupos que são, evidentemente, grupos que podem definir as eleições no ano de 2022, mas não é natural para a campanha do presidente, né? Então aí o Lula acaba virando o jogo nesse cenário. E a gente vê, por parte do ex-presidente Lula, uma tentativa de definir no primeiro turno, né? As pesquisas indicam que isso é possível, ali dentro da margem de erro, claro, muito apertado ainda, mas indica que seria possível, né? Agora a gente tem essa, digamos, frente ampla, o ex-presidente Lula conseguiu construir alianças importantes, né? Com a ex-ministra Marina Silva, né? Pessoas, políticos e políticas que ele estava até afastado já há algum tempo, mas agora nessa frente ampla contra o bolsonarismo, já tentando resolver em primeiro turno. Caso se concretize essa vitória em primeiro turno, primeiro, que tipo de impacto uma vitória em primeiro turno? Porque a gente está até falando com muitos ouvintes agora que nunca nem viram, né, uma vitória em primeiro turno. Muitos ouvintes, né, mais jovens podem ter as primeiras recordações justamente das primeiras eleições do ex-presidente Lula, em que ele teve, né, um segundo turno contra o PSDB, depois a ex-presidente Dilma também com o segundo turno, na última eleição Bolsonaro vencendo Haddad em segundo turno. O que significa, né, uma vitória em primeiro turno e por que isso é tão importante para o ex-presidente Lula? Porque, de fato, uma vitória em primeiro turno tira, né, uma chance de uma reviravolta, até improvável, mas uma reviravolta no segundo turno, ou também tem a questão da afirmação do poder, de ter mais poder de barganha, mais tempo para barganha, né, até para construir já alianças aí dentro do Congresso Nacional até 2023. Tem um pouquinho dos dois? Tem um ponto que eu queria voltar, assim, essa frente ampla que o ex-presidente Lula apresentou hoje, ela é uma frente ampla de esquerda, né, porque a gente ainda não viu nenhum político de direita nela. Ela é uma frente ampla de esquerda e centro-esquerda, que tem um poder simbólico muito forte, sim, principalmente pelo Meirelles, né, isso fortalece muito a campanha do ex-presidente Lula contra a do Bolsonaro, que não consegue fazer esse diálogo com outros políticos, né? Então isso é muito simbólico, mas ela é uma frente ampla, por enquanto, de esquerda. O que vai para o segundo ponto que tu tocou aqui, né? A chance de vitória no primeiro turno por parte do ex-presidente Lula, ela existe e ela pode fortalecer essa frente ampla. O quê? A reunião das esquerdas. Porque a esquerda no Brasil ela foi praticamente dizimada pela Lava Jato, né? O Lula foi preso. Quando o Lula sai, a gente fica com a sensação de que o único personagem político possível de representar a esquerda é o ex-presidente Lula. Quando ele consegue reunir todos esses personagens em torno do nome dele e se vencer num primeiro turno, a força que isso demonstra, ela é muito forte, porque até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a esquerda estava praticamente sucumbida, né? Tentava respirar ali com Haddad, com Boulos, mas não se via um futuro para a esquerda que não fosse o ex-presidente Lula, né? Então agora essa campanha ela dá fôlego, ela dá força e se não vencer num primeiro turno, mesmo assim vai com bagagem para o segundo turno, né? Então é muito simbólico o que vem acontecendo nas últimas semanas nas duas campanhas, as movimentações da esquerda e a falta de movimentação da direita, né? Isso também mostra que a direita ela não tem um outro político que mobilize as massas a não ser o Bolsonaro, né? Então falta uma representatividade. Diante disso, permite fortalecimento de uma esquerda que até então estava sofrendo os seus percalços, né? Deise Tchocari, cientista política, ajudando a gente aqui a compreender melhor o cenário eleitoral depois dessa mais recente pesquisa IPEC. Deise, muito obrigado por atender a Band News FM mais uma vez. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer falar com vocês.